Eterno e soberano Pai, pela sua infinita graça, estamos mais uma vez na tua santa presença, agradecidos, Senhor, por o Senhor ter nos conduzido salvos por este caminho, ter nos trazido até esse lugar. Senhor, por certo o inimigo armou tantas ciladas que nós não percebemos, mas o Senhor nos livrou e até aqui podemos dizer Ebenezer, que aqui nos ajudou o Senhor. Estamos certos que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Por isso, Senhor, viemos nesta noite pedir a tua direção, a tua orientação, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. A nossa fé está inteiramente depositada em ti, Senhor. Abençoe agora, Senhor, a leitura da tua palavra, uma pequena meditação e também o nosso tempo de oração, que o Senhor venha inspirar a cada um para orar, para interceder, para deixar aos pés da cruz os seus anseios, as suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo eu peço, para a tua glória. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos, capítulo 4, versículo 35. São Marcos, capítulo 4, verso 35. Bem conhecida essa escritura. Uma breve meditação, depois estaremos orando. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus acrescente a leitura da palavra, podeis assentar. Eu quero falar um pouquinho baseado nessa escritura e na mensagem Vá e acorde a Jesus. Quero falar sobre a tendência humana. Se fosse dar um título, daria esse: Tendência humana. Nós encontramos aqui um grande problema para os discípulos. Depois deles terem saído de uma grande campanha de cura, eles estavam voltando de uma reunião maravilhosa, onde o sobrenatural tinha se manifestado, porque Jesus estava ali, e Deus, Ele é sobrenatural. E eles tinham visto muitos milagres: cego visto, surdo ouvido, quem sabe paralítico levantando, e tantas maravilhas.
E na mensagem, um testemunho no mar, o profeta diz que eles vinham testemunhando, tão empolgados, que às vezes Pedro tinha que dizer: acalme, Tiago, porque lembre que nós estamos em cima de um barco e pode virar. Que eles, ao darem testemunho, eu vi o mestre fazendo isso, eu vi o mestre fazendo aquilo, eles se emocionavam e, quem sabe, queriam fazer um Pentecoste ali. Mas o diabo estava esperando uma ordem, porque o diabo, irmãos, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então a Bíblia diz que uma grande tempestade, um grande temporal de vento se levantou, e as ondas subiam e davam contra aquele pequeno barco. Mas nós vamos ver nessa mensagem, vai, acorde a Jesus, o profeta dizendo que eles tentaram, por isso o título é Tendência Humana. Eles tentaram arrumar as velas daquele pequeno barco de tal forma para ver se conseguiam vencer aquela tempestade. E é natural, quando surge o problema, o ser humano tentar querer resolver, mas tentar resolver da sua maneira. Mas nós temos que entender que tem problemas que nós jamais vamos conseguir resolver. Tem que ser uma intervenção direta de Deus, uma intervenção divina, para poder resolver o problema. E ao tentar, e nessas tentativas, eles tiveram muito prejuízo. E geralmente, ao tentarmos resolver as coisas da nossa maneira, nós temos muito prejuízo. E só eles se deram conta que não dariam conta quando todas as esperanças, todos os recursos humanos tinham se acabado. Mas infelizmente é assim o ser humano. Assim é você, assim sou eu. E o profeta diz: eles esqueceram, ao tentarem solucionar o problema, eles esqueceram quem estava no barco. Eles esqueceram que o Criador dos céus e da terra, estava com eles, só que estava dormindo. Mas o profeta diz: eu duvido que Jesus estivesse dormindo. Ele só estava esperando para ver qual seria a reação daqueles discípulos. E Deus, muitas vezes, ele fica de braço cruzado esperando, porque se existe um cavalheiro, é o nosso Deus. Ele não invade propriedade, ele respeita as nossas decisões, ele respeita aquilo que nós estabelecemos. Então, irmãos, a tendência do ser humano é resolver as coisas da sua maneira. E às vezes esquecemos que tem coisas que só Deus pode resolver. E no ímpeto, naquele desejo, na euforia de resolver, às vezes nós temos prejuízos irreparáveis. Porque Pedro, ele se criou no mar. Ele era um pescador, podemos dizer, profissional. E o profeta diz que ali, naquele lugar, era acostumado da tempestade. Sempre se levantava tempestade ali. Então Pedro disse: essa vai ser mais uma, eu já venci tantas. Não vai deixar de ser mais uma como aquelas, pode deixar que eu
E ele disse: ajeita os remos desta maneira, ajeita as velas, melhor dizendo, desta maneira. E aquele vento era tão forte, porque o profeta diz: o diabo soltou o seu hálito venenoso e jurou afundar aquele barquinho com os discípulos. E então aquele vento veio e rebentou as velas. Rebentou as velas, já foi um prejuízo aí. E Pedro disse: vamos remar desta maneira, mas era tão forte as ondas que quebrou os remos. E quando eles não viam mais saída e aquele barco começou a ir à deriva, a água invadir, então o profeta diz: um deles caiu em si. Embora eles estivessem falando de avivamento, embora eles estivessem junto com o mestre, eles tinham esquecido que a solução estava bem junto deles. E às vezes nós corremos a tantos lugares, temos prejuízo, depois de ter tanto prejuízo, aí se damos conta que há um que pode resolver. Por isso o título desta mensagem é: vá e acorde a Jesus. Ele nunca esteve longe. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Só que muitas vezes ele está dormindo na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos de acordar. Muitas vezes nós recorremos, o primeiro problema que surge, nós esquecemos que é um Deus todo-poderoso. E a primeira coisa, não estou contra isso, mas a primeira coisa é nós pensamos: eu tenho que ir a tal médico, ele pode me ajudar. E esquecemos que o médico dos médicos está junto de nós. Creio que foi Martim Lutero. Ele disse: tudo que eu tentei segurar com as minhas mãos me escapou. Só me restou aquelas coisas que eu confiei nas mãos de Deus. Não existe mãos mais segura para você confiar a sua vida. Não existe um ser mais confiável do que o nosso Deus. Confie a sua vida a Ele, confie seu lar a Ele, confie seu futuro a Ele, confie seus problemas nas mãos dele. O profeta disse: Deus, Ele quer fazer parte das nossas vidas. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos negócios. Só que muitas vezes Ele está esquecido, deitado na popa do barco. E aí estamos tendo prejuízo, estamos tendo danos. O diabo está causando dano, porque o profeta diz aqui, ele diz assim, houve uma tempestade, agora Deus criou os ventos, Deus criou o ar, Deus criou a água, é tudo sua criação. Ele fez isso, mas você vê, foi o diabo que entrou naquilo e agitou. Foi o diabo que causou aquele distúrbio. Foi o diabo que causou aquela desavença, aquele desentendimento. E agora eu pergunto, a tendência humana é querer resolver problemas espirituais de uma maneira natural. Problemas espirituais só tem uma maneira de nós resolver. Por isso, às vezes, às vezes uma pessoa ali possessa por um espírito, vocês vejam que aquele maníaco de Gadara estava possesso, estava com a legião de demônio em seu corpo. A cadeia não resolvia o problema dele.
As autoridades da cidade não conseguiam resolver o problema dele. Só houve um que pôde resolver o problema, foi Jesus. Tem coisas que nós nunca jamais vamos conseguir resolver. E por mais que nós se esforce, todo o nosso esforço é em vão. Toda a nossa capacidade vai falhar. Toda a ciência falha. A questão que nem um advogado pode resolver, é só Deus na causa. Mas Deus, Ele está disposto a nos ajudar, e Ele quer que nós vá e o acorde nesta noite. Chame Ele à cena. Problemas no lar. O profeta estava com um problema com a sua filha Rebeca. E eles estavam tentando resolver. E ali começou a ter uma certa discussão entre o irmão Brana e a irmã Meda. Irmão Brana tentando convencer a irmã que eles precisavam entregar Rebeca a Deus. Era uma fase muito difícil. E ela disse, eu vou sair. E aí estava ali, o profeta disse, eu poderia tirar o meu cinturão e trazer ela de volta para dentro, abaixo de laço. Mas ia resolver o problema? Não ia resolver. E ali estava mais de 2 horas tentando convencer a esposa. E ele disse, querida, tem pessoas que vêm de outros países para ter alguns minutos comigo e tomam a minha palavra. Eu já estou há mais de 2 horas tentando te convencer que nós precisamos entregar a nossa filha a Deus. E você não entende? Então eles entraram em acordo, entraram no quarto, dobraram os joelhos, apresentaram o caso a Deus. E a Rebeca disse, eu vou sair de qualquer maneira. Eu garanto que vocês estavam dizendo que eu não vou, mas eu vou. Aí a irmã Meda disse, pode ir, filha, quando você voltar o jantar estará pronto. E o profeta disse, ela colocou a mão na maçaneta da porta para sair e não teve coragem. Deus entrou em cena porque eles acordaram a Jesus para vir e solucionar aquele problema. Mas às vezes nós queremos que a justiça resolva o problema que é um problema de Deus. Às vezes nós queremos nós mesmos resolver e simplesmente sofremos, e sofremos, e sofremos, quando a solução está bem junto de nós. Quando a solução é você abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio. E a Bíblia diz que ele nunca despediu a ninguém de mãos vazias. Aqueles que recorreram a ele. Deus fez você para ser saudável. O diabo entrou. Não pensa você que ele tem que lhe obedecer do mesmo jeito que os ventos? Ele fez seu corpo. Ele fez um ser humano. Ele lhe deu olhos e lhe deu saúde. Eu gostaria, acima de todas as coisas, que você prosperasse em saúde. É o diabo que entra ali, correto? A única coisa que ele está pronto para fazer nesta noite, ele está descansando de outros avivamentos, mas ele está pronto para ser chamado. Vamos apressando aqui. Olhe isso. Você tem que navegar com a onda. Eles tentaram suas velas e o vento era tão forte que as soprou fora. Eles tentaram os remos e as ondas eram tão grandes que os quebraram. Quebraram seus remos. Então seu pequeno barco estava à deriva. Eles provavelmente amarraram a quilha ou o leme e quando o fizeram, tiveram que ser levados em qualquer direção que fosse, sacudindo e batendo.
Você tem que navegar com a onda em um barco. Vocês, companheiros que pilotam barcos, vocês sabem que você não pode enfrentar um vento como aquele na direção da onda. Se você o fizer, você vai arremessar seu barco diretamente para o fundo. Então você precisa guiar esse barco, deixá-lo seguir com a onda, conforme as ondas se movem. Você se move para dentro e para fora com elas, quando você está, senão você vai encher seu barco com água. Bem, depois que tudo tinha quebrado, eles não podiam controlar mais, eles simplesmente tiveram que deixá-lo à deriva. E quando o fizeram, então o barco se encheu. Parecia que todas as esperanças tinham desaparecido, e ali estavam eles, todos atordoados e assustados. Que tempo era esse? Era um problema que eles não podiam resolver mais. E então o medo surgiu, quando eles viram que não conseguiam resolver o problema. E nós enfrentamos da mesma maneira os problemas. Temos enfrentado problemas nacionais que nossa nação não pode resolver. Olhe para os bandidos em nossa nação, atiraram em nosso presidente, então foram e atiraram no garoto. É tão criminoso quanto o homem que atirou no presidente, em minha opinião, em um assassinato a sangue frio. Se ele fica impune esse caso, então eles irão continuar fazendo isso. Ele provavelmente ficará impune também, mas apenas olhem para o que eles fazem. O mundo inteiro, se colocássemos um Abraham Lincoln em cada paróquia, em cada distrito, eles ainda assim fariam isso de qualquer maneira. Vê? São problemas que não podemos solucionar. A coisa, o pecado, a incredulidade e o mal têm crescido como erva daninha em nós e em nosso redor, e envolvido a nação toda disso. Quer dizer, por mais que mude, presidente Abraham Lincoln foi o maior presidente que os Estados Unidos já teve. O profeta diz que podia colocar ele em cada paróquia, esses problemas não solucionaria. Só há um que pode solucionar, é Deus. E a Bíblia diz que reinará um rei com justiça, um rei com equidade, e tomará o controle. Então, irmãos, se assim há problema na nação, o profeta diz, há problemas na igreja que nós não podemos solucionar. Problemas na igreja que o pastor não consegue solucionar. É só Deus, é só uma transfusão de sangue, é só mudança de coração, é só mudança de natureza para poder mudar o quadro. Porque por mais que o pastor se esforce, por mais que ele envelheça, falando as mesmas coisas, se Deus não entrar naquela vida e mudar a natureza, de nada adianta. Mas quando Deus entra em cena, e aquele coração de pedra é mudado por um coração de carne, aquele velho espírito é mudado pelo novo espírito, então as coisas mudam, então as atitudes mudam, então o comportamento muda. Mas para isso é preciso ir e acordar a Jesus. Para isso é preciso chamá-lo à cena. E se existe uma coisa que Deus se agrada, é de um homem, é de uma mulher sincero. Quando você se depara com um problema, não queira ser um gigante. Diga, Senhor, eu não dou conta. Eu estou diante de algo que eu não consigo. Venha me socorrer, venha me ajudar, Senhor. Me ajuda a me livrar deste mal, desta fraqueza que me tortura. E eu duvido que Ele não venha, porque Ele quer nos ajudar. Ele tem prazer em nos ajudar. Diz a Bíblia, qual o filho que se dirige ao pai e pede um pão, dará-lhe uma pedra? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Então, irmãos, é preciso nós
ter essa consciência que há muitas coisas que nós não vamos dar conta. Por mais que nós se esforce, por mais que tenhamos boas intenções, como disse o pastor Febroni outro dia aqui, todo político ele tem boa intenção, mas ele não consegue, porque ele tem que seguir um sistema. Aí vem o Papa e diz que a solução para acabar com as diferenças é uma união. E o profeta diz nessa mensagem, a união de igreja, o concílio mundial não solucionará os problemas. Não vai solucionar. Então, o que devemos fazer é chamar Jesus à cena. Quem sabe você tenha tido prejuízo? Quem sabe você tenha tentado por tempo suficiente e tem sido frustrado, fracassado em todas as suas tentativas, mas que nessa noite você simplesmente lembre que Ele está no barco, Ele está na tua vida, Ele está contigo, mas Ele está esperando ser chamado à cena, porque Ele não vai se intrometer, Ele espera ser convidado. Depois que os discípulos se viram no fim da estrada, alguns deles devem ter caído em si, que o Criador estava com eles. Deve ter acontecido. Então nós encontramos que eles foram e o acordaram, e porque ele estava com eles todo o tempo, e eles tinham visto sua palavra, porque ele estava com eles todo o tempo, e eles tinham visto sua palavra das Escrituras sendo confirmada, assim como nós. E nós não temos, quando nós chamamos Jesus, não é difícil. Nós não precisamos dizer, ó mestre, acorde, acorde, acorde. Não, Ele está perto. Para mim gritar em desespero, a pessoa, não, mas quando Ele está bem do meu lado, eu não preciso nem gritar. É dizer, mestre, preciso de ti. Não precisamos dizer, ó mestre, acorde, acorde, acorde. Ó mestre, acorde, acorde. Não. Ele simplesmente, mestre, disse, aqui estou. Não te importa que pereçamos? Ele disse, oh, onde está a tua fé, homem de pouca fé? É isto, esquecemos que Ele está conosco, chamando Jesus à cena para agir. Vamos fazer isso nessa noite? Não há nenhuma pessoa aqui que não tenha um problema. Não há nenhuma pessoa aqui que não tenha um elo fraco. Todos nós temos nossos elos fracos. Eu gostei tanto de algo que o irmão Clenoir disse outro dia. Aqui ele disse, eu não quero Jesus perto de mim só quando eu acerto. Eu quero Ele perto quando eu erro também. Porque Ele pode me ajudar. Ele pode me ensinar como fazer certo.